Sabe que a gente tem refletido sobre as velas do Advento, está aí o poema. Hoje nós vamos acender a última vela, é o último domingo que antecede o Natal, no nosso calendário, né? Tem sido um tempo de reflexão sobre alguns aspectos que a luz de Jesus traz na nossa vida. Opa, a última não quer acender, mas acendeu. Ok. Esse é um poema muito bonito, traduzido do alemão, né? Nossa irmã Margarete fez a gentileza de conseguir essa tradução, e nós, então, fomos nos guiando por essa luz. A primeira luz nos conclama a alegria. Então, alegrem-se sempre no Senhor, como os pastores ouviram no campo, o próprio Deus entra na escuridão. Segunda luz nos promete a bondade de Deus. Deus reparte conosco o seu amor em abundância. Levem, pois, as boas novas com alegria e anunciem-nas a este mundo sombrio. A terceira luz, nós vimos na semana passada, diz de forma consoladora: trazei as preocupações com ações de graça e com súplicas diante do seu Senhor. Ele vai vos ajudar. Vejam, ele está perto de nós, porque a estrela do Natal apareceu para nós também. A quarta luz, que é de hoje, proclama a paz de Deus. Ele vai morar conosco também neste Natal. Confiemos nele em nossos medos e sintamos-nos reconfortados. Não estamos sós. Então, queria falar sobre essa luz de Jesus que traz a paz. Jesus, a luz que traz a paz. Queria ir convosco para Miqueias. Miqueias é um pequeno livro do Antigo Testamento. O nome de Miqueias significa quem é como o Senhor. Em Miqueias 5:2 há uma profecia que diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E no versículo 5 diz: este será a nossa paz. Então, profecia de Miqueias, um pequeno profeta, não no tamanho, na estatura, mas na sua obra literária, se comparado, por exemplo, a Isaías, não é? Isaías previa, ou anunciou, profetizou, que este seria o príncipe da paz. Veja só, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Dois profetas do Antigo Testamento que previram com exatidão a vinda de Jesus a este mundo. Um considerado um grande profeta, talvez a obra literária mais densa, né, em termos de profecia, Isaías, profeta da aristocracia. Isaías era um homem erudito, ele tinha acesso à corte real, era provavelmente um profeta que as pessoas gostavam muito de ouvir, não é? Então, era um profeta assim que tinha muita cultura, ele era um profeta muito ilustrado. Já Miqueias era de uma cidadezinha pequena, sem grande proeminência, não é? A obra não é tão extensa, mas ambos são inspirados pelo Espírito Santo. Isso faz-me pensar que nós temos hoje grandes pregadores, irmãos, nós temos pregadores que vocês gostam de ouvir na internet, né? Nós temos lá Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e tantos outros, né? John Piper, recentemente faleceu Timothy Keller e assim por diante. Quer dizer, são pessoas que têm uma densidade de produção literária, teológica, que nos inspiram, que nos animam. Mas você tem aqueles
pequenos profetas, pastores, não é? De igrejas pequenas do interior do Brasil, do interior dos Estados Unidos, do interior de Portugal. Mas eles também pregam a palavra de Deus guiados pelo Espírito Santo. Não importa. O que é importante é quem é que os move, não é? Qual é a palavra que estão a pregar? Então, sabe, irmãos, estava a conversar com uma pessoa, não é, cujo pastor chegou e falou assim para ele, né? Disse assim para ele: olha, eu sei que você aprecia muito Augusto Nicodemo, você aprecia muito esses grandes pregadores, mas lembre-se que quem ora por você sou eu. Né? Eu conheço você, o Augusto Nicodemos não te conhece. Né? É bem assim. Né? Então, por quê? Porque o cuidado e a ministração é muito mais personalizado. Eu tenho muito apreço em ouvir grandes pregadores, né? Mas eu sei que eu preciso do contato, do relacionamento humano, do cuidado humano. Né? Então, eu sei que Isaías era considerado um grande profeta, aquele que até os reis se curvavam para ouvi-lo. E que Miqueias era um profeta que não tinha grande popularidade. Grande importância de Isaías e de Miqueias é que igualmente eram inspirados por Deus e homens fiéis que pregaram a palavra de Deus no seu tempo e para além do seu tempo. Por quê? Porque ainda hoje somos impactados pela profecia dita por Miqueias e por Isaías. E o mundo não mudou, meus queridos. Os problemas que Isaías via no seu tempo e que Miqueias viu, nós também os vemos hoje. Então, as profecias deles tiveram e ainda continuam tendo um impacto muito grande. O Miqueias era um homem indignado com a injustiça do seu tempo, com a corrupção, com a idolatria, e nós não vivemos tempos diferentes. O homem continua basicamente o mesmo. Olha, a profecia de Miqueias foi cumprida, os anjos cantaram nos arredores de Belém. Não é? Hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, não é? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe, Dionísio Pape, que era um homem que escreveu sobre os profetas menores, disse assim que se Maria e José tivessem se atrasado na sua viagem 24 horas, a profecia ia à vida. Não é? É mesmo. Mas Deus faz tudo perfeito. Não é? Tanto é que José e Maria eram lá do norte, mas como ele era da família de Davi e houve o recenseamento, ele teve que fazer aquela viagem e deslocar-se até Belém, a cidade dos seus antepassados, para se recensear. Não é? Então, ele diz assim, olha, se na viagem eles estivessem lá, vamos pernoitar aqui, talvez não desse tudo certo, mas Deus faz tudo perfeito. Não é? Então, Jesus nasceu lá em Belém. Profecia de 700 anos antes de Cristo. É simplesmente maravilhoso saber que Miqueias foi preciso na profecia. 700 anos antes de Cristo, ele disse que o Messias nasceria em Belém. E quando Herodes consultou os experts na lei para saber onde nasceria o menino, eles disseram, em Belém. E foram a profecia de Miqueias. Né? Então, você veja só, como Deus ele cumpre a sua promessa, fidelidade de Deus, não é? E aí, glória a Deus nas maiores alturas, cantaram os anjos, não é? E paz na terra. Jesus veio cumprir aquela profecia, este será a vossa paz. Jesus mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A gente precisa voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também Isaías, não é? Aquele que na próxima... Olha só, aquela profecia que nós lemos, não é? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, será o Príncipe da Paz. E ele profetizou também que Jesus, ele vai sofrer o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é? Ao mesmo tempo que Isaías profetizava o nascimento, profetizou também a morte. Jesus como o servo sofredor. Não é? E sabe o que diz Efésios? Efésios capítulo 2, 13 e 14. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
porque Ele é a nossa paz. É o sangue de Cristo que nos aproxima de novo de Deus, nós que estávamos alienados de Deus e separados por causa do nosso pecado. Ou seja, Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento de uma forma precisa, de uma forma completa. Então, fiquem com esta a ideia que realmente o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros de Jesus, não é? Agora, uma coisa que é interessante é que mesmo Jesus sendo aquele que traz a paz, que diz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, as pessoas muitas vezes têm rejeitado a proposta de paz que Jesus faz. Veja só, a paz não foi recebida por todos. Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, já na sua fase adulta, ele chora sobre Jerusalém. E é interessante aquilo que Lucas vai falar sobre aquilo que, o que Jesus sente, não é? Ao ver Jerusalém. Em Lucas 19, 41, meus queridos, ele diz, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, olha só o que Jesus dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. E depois ele fala que Jerusalém será arrasada e destruída, e o versículo 44 diz, e arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Você sabe que Jerusalém, uma vez mais, no ano 70, foi destruída pelo Império Romano, pelo general Tito, que depois veio a ser imperador. Foi totalmente arrasada Jerusalém, não é? Então, isso já tinha acontecido na história, foi predito pelos profetas antigos que realmente Jerusalém e Samaria cairiam sobre o cativeiro. Primeiro caiu Samaria, capital do Reino do Norte, que era Israel, e depois Judá capitulou diante da Babilônia e Jerusalém foi queimada e o templo destruído pelas tropas de Nabucodonosor. E na época já depois de Jesus, no ano 70, aconteceu a mesma coisa. Por quê? Olha só a lamentação. Se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Você consegue realmente reconhecer a oportunidade da visitação, não é? Não foi recebida, porque ela não reconheceu a oportunidade. Agora, por quê? Diz, 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, não é? Olha só, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Deus desse século, quem é, irmãos? É o diabo. Ele cegou o entendimento. Agora, de que modo o diabo procura cegar o entendimento das pessoas? Não é? Como é que ele cega? Com a cura superficial das feridas do povo, ao dizer paz, paz, quando não há paz. Isso é o que Jeremias dizia, não é? Que o Senhor estava indignado com os profetas daquela época que curavam superficialmente as feridas do povo. Sabe, é a mesma coisa que você tem um cancro, você dá qualquer aí, desses comprimidos mais baratos que vende, fala assim, olha, isso resolve. Não resolve, não é? O povo dizia lá, os profetas diziam aquilo que o povo queria ouvir, paz, paz, quando não havia paz. Por quê? Porque o pecado, ele imperava naquela sociedade, não é? Não havia paz. E sabe, as pessoas, às vezes, elas querem se auto-enganar, não é? Sabe aquela coisa de siga o teu coração? Cuidado com isso. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é? Então, como se não bastasse os profetas que profetizam paz, quando não há paz, existe eu querer ser massageado no meu ego e dizer, está tudo bem. Não é? E é isso que acontece. Então, o nosso coração,
a nossa visão fica obtusa, nós ficamos cegos àquele que oferece a verdadeira paz, quando temos uma paz podre oferecida pelo inimigo. Então, nós temos que tomar cuidado. E ainda hoje, de acordo com o que Paulo escreve lá em 2 de Timóteo, acontece esse fenômeno, não é? Olha só, 2 Timóteo 4:3, que a gente tem lido, né, para vocês. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Desta forma, não é? Nós ficamos com o coração realmente cego, e nós não podemos reconhecer a luz de Jesus e a paz que Ele oferece. É oculto aos nossos olhos, porque o Deus desse século conseguiu iludir-nos com seus sofismas. Nós temos que tomar muito cuidado. E às vezes as pessoas até cegas estão dentro dos bancos das igrejas, se auto-enganando, procurando doutrinas que satisfazem o seu desejo hedonista de prazer e consumo imediato, sem se preocupar com a verdadeira transformação que Deus quer promover na sua vida. Então, meus queridos, ainda hoje há pessoas que não desfrutam da luz de Jesus, que traz a verdadeira paz ao coração. Então, o que nós precisamos para desfrutar da verdadeira paz, daquela que Jesus falou: minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ele quer dar a verdadeira paz. Agora, como é que nós vamos obter e vamos encontrar a paz? Na genuína conversão, não é? O profeta Isaías disse lá, numa certa altura, em Isaías capítulo 30, não é? Ele vai dizer o seguinte, que eu vou ler para vocês, que está 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Conversão. O que é conversão? Meus queridos, tu estás aí numa direção, a direção, e Deus diz, isso vai dar pelo torto, meu querido. Conversão é você ouvir e dizer assim: Senhor, eu reconheço, estava indo na direção errada, ajude-me a voltar para o lado certo. Eu estava pensando errado, ajuda-me a pensar de acordo com a tua palavra. Senhor, eu estava nutrindo um sentimento errado, me enganando no coração. Ajude-me a ter o genuíno e verdadeiro amor do Senhor. Quer dizer, tem que haver uma genuína conversão. Realmente uma viragem de 180 graus. Nós só vamos encontrar paz em Jesus, como diz Efésios, a gente já leu, mas podemos ir lá em Efésios 2, não é? Ele é a nossa paz. 2:14, 13 no final, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vós que estáveis longe de quem? Longe de Deus. Cristo nos traz para perto do Pai, porque Ele é a nossa paz. Nós só encontramos paz com Deus quando nós somos justificados, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando nós estamos falando que não temos paz, nós não estamos em paz com Deus, sabe? Nós estamos em estado, como escreve Bill Bright, não é, no seu folheto de evangelismo, no estado de rebelião ativa ou de indiferença passiva em relação a Deus. Isso é pecado, não é? A gente pensa que pecado é apenas fazer alguma coisa errada. Pecado é um estado da nossa condição em rebelião com Deus ou em indiferença para com Deus. Isso é pecado. Não é? Então, nós só vamos encontrar paz com Deus quando estivermos reconciliados com Ele pelo sangue de Jesus. Não é? Então, sabe, meus irmãos, assim, quando nós falamos de paz, nós estamos num mundo que vive em guerra. Né? Agora, é fácil a gente falar assim, olha, eles não se entendem.
Eles não se entendem, mas você já viu, às vezes a gente não se entende nem com o nosso cônjuge, a gente não se entende com os nossos filhos, a gente não se entende com os nossos irmãos. Aí falamos que o Zelensky e o Putin não se entendem, não é? É fácil de colocar lá, né? Olha, os outros não se entendem, mas como é que está o seu relacionamento em casa? Como é que está o relacionamento com a esposa, com os filhos? Como é que é o relacionamento no ministério, no trabalho? Nós temos que pensar que a paz, ela só será possível quando nós estivermos realmente bem com Deus, em paz com Deus. Enquanto nós ficarmos racionalizando o pecado, enquanto nós nos cercarmos de mestres que vão dar tapinha nas costas e dizer, vai bem, meu filho, está tudo certo. Enquanto nós ficarmos realmente massageando o ego um dos outros, nós vamos realmente, isso vai ser um impeditivo à verdadeira fé no Senhor Jesus, a fé que transforma, a fé que muda a nossa mentalidade e o nosso coração. Sabe, meus queridos, nós só vamos encontrar paz com Deus quando realmente nos humilharmos aos pés de Jesus e reconhecer que Ele veio para trazer uma paz, não como o mundo a dá, mas é uma paz de reconciliação com o Pai, através do sangue de Jesus. Em vos converterdes, mudar a direção, mudar a atitude e voltar-se arrependido aos pés de Jesus, aí você vai encontrar verdadeira paz que vem do perdão de Deus. Então, eu quero e desejo que o Espírito Santo convença o seu coração dessa verdade, que nós somos pecadores. Foi por isso que Jesus precisou vir a este mundo, para que nós pudéssemos ver a luz dele e encontrar a paz com Deus no que ele fez por nós lá na cruz, não é? E sabe, quando nós que estávamos em guerra, éramos inimigos de Deus, por Jesus somos transformados em seus amigos, nós também nos tornamos agentes de paz. Não sei se você se lembra, na celebração dos 115 anos, o pastor Martins nos falou sobre 2 Coríntios 5, 20, que nós somos o que de Cristo? Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio, reconciliai-vos com Deus. O pastor Martins lembrou muito bem, as guerras surgem onde a diplomacia falha. Lembra que ele disse isso? As guerras surgem onde a diplomacia falha. Então, meus queridos, se nós vamos ser agentes realmente do reino, temos que ser diplomatas de Jesus. Eu lembro que quando eu estava me preparando para missões, eu li um pequeno livreto que falava, era a biografia de um indígena chamado Manuel, o Índio Diplomata. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler esse livro, mas eu li esse livro, era muito interessante. Então, um índio diplomata era um índio que tinha uma capacidade de aprender línguas, e ele se tornou missionário, não é? Então, fantástico. Eu quero que você seja realmente um diplomata de Jesus. Não um representante do seu ego, mas um representante de Jesus, não é? E que você leve a mensagem de reconciliação. Então, você que não tinha paz, como a paz de Deus veio através de Jesus, você se tornou um agente da paz, um embaixador de Jesus. E nós, então, seremos fazedores da paz. Bem-aventurados os pacificadores, por outras palavras, os fazedores da paz, porque eles serão chamados o quê? E quem é o Filho de Deus? É Jesus, que é a nossa paz. E você também pode se tornar um filho de Deus e um pacificador, um fazedor da paz, como embaixador do reino de Deus. Lembre-se, Jesus, ele é a nossa paz. Se ele já é a sua paz, você é um portador dessa boa nova que pode reconciliar o homem com Deus, levando a verdadeira paz. Agora, realmente, você pode ir para outros lugares, você vai ouvir muita gente falando de paz, mas não é a paz que o mundo dá, é a paz que só Jesus pode dar ao seu coração, que advém do arrependimento, da confissão e de experimentar o perdão e o amor de Deus na sua vida. Aí você vai ter paz com Deus e vai estar em paz. E vai ser capacitado pelo Espírito a se tornar um agente da paz, como embaixador de Cristo. Que nesse Natal, meus queridos, nós possamos ter luz. E que luz?
que a luz possa trazer-nos a alegria da salvação, que a luz possa trazer a bondade de Deus manifestada em Cristo, e que a bondade também se transforme num consolo para nós. A luz traga o consolo e o conforto que às vezes nós realmente precisamos quando estamos passando por lutas e provações. E que, acima de tudo, o Natal represente um tempo de paz, paz com Deus, paz dentro do seu coração. E que você seja o portador dessa boa nova de alegria, que você seja aquele que faça gestos de bondade e que seja fonte de consolo e que seja agente da paz, para celebrarmos o verdadeiro advento do Natal, não é? A luz que traz alegria, a luz que traz a bondade, a luz que traz o consolo e a luz que traz a paz. Celebre o Natal conosco, com essa ênfase forte. Boa nova de alegria que será para todo o povo. Deus foi bondoso, Ele visitou o seu povo que aguardava a consolação, e Jesus, que é a nossa paz, veio no Natal para nós, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que maravilha!